Ah, Marcelo, mas também você implica com qualquer coisinha. Presta atenção nisso aqui. E Paulo começa a falar de Jesus sem nunca ter se encontrado com ele em vida. Como que Paulo nunca se encontrou com Jesus em vida, se em Atos capítulo 9, Paulo se encontra com o Cristo ressuscitado? Ou você acha que Jesus, depois que ressuscitou, está morto? E não só isso, Paulo defendendo seu apostolado no 1 Coríntios capítulo 9, ele mesmo pergunta, não vi eu o nosso Senhor Jesus Cristo? Mas vamos continuar. Aí começa a criar uma face de Jesus, que é Jesus o Cristo. Jesus, enquanto esteve vivo, nunca foi chamado de Jesus Cristo, porque o nome Cristo só surgiu depois em grego, depois da morte de Jesus, quando Paulo se referia a ele como sendo o ungido, que significa Cristo. Gente, é só ler em Lucas capítulo 2, versículo 11, no nascimento de Jesus, os anjos anunciam aos pastores que o Cristo tinha nascido. Lucas 2:11, verifica aí, Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas achavam que ele era, aí os discípulos disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, mas Jesus perguntou, e vocês? Mateus capítulo 16, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, está muito claro isso na Bíblia, mas vamos continuar. E Paulo criou diversas igrejas com a teologia da salvação e da doutrina da justificação pela fé que ele, Paulo, inventou. Jesus nunca abriu a boca para falar em salvação e Jesus nunca disse que seria dado a cada um de acordo com sua fé. Muito pelo contrário, ele disse que era de acordo com suas obras. Gente, que tipo de Bíblia que as pessoas leem que às vezes eu não entendo? Primeiro, Jesus nunca falou de salvação, se ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como que Jesus nunca falou da salvação pela fé? Primeiro que a salvação pela fé é desde o Antigo Testamento no livro de Abacuque, mas Jesus disse claramente em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para concluir, não foi Paulo que abriu as igrejas segundo o seu querer, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Isso fica muito claro no livro de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, que o dono da igreja é Cristo. Então tome cuidado com tudo que você vê na internet para não ser enganado. Examine na Escritura, porque muitas coisas não condizem com a palavra de Deus que a gente vê por aí na internet. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, não quer ser enganado, me segue aqui, comenta o que você achou. Se você não faz parte do grupo de estudos, entre para o grupo de estudos para aprender mais da palavra de Deus. Deus te abençoe.